Olá, minhas queridas, graça e paz. Venho mais uma vez compartilhar com vocês mais uma experiência que tive com Deus. Posso? Aleluias! Antes quero deixar um versículo da Bíblia que se encontra em Hebreus, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Aleluias! Glórias a Deus! Para que possamos ser ajudados em tempo oportuno. Eu conversei com meu irmão Esdras e pedi permissão a ele para estar contando esse testemunho para vocês, porque é um testemunho de uma visão que Deus me deu sobre ele e não é uma coisa assim, foi algo triste que aconteceu com ele, né? E eu conversei com ele, lógico, pedi permissão e ele me deu. Então, por isso, eu quero contar esse testemunho para vocês como um exemplo de que Deus, ele sempre fala conosco, ele nos avisa, não só quando vai chegar bênçãos, mas também quando algo de ruim está para acontecer, né? Como ele avisou também, né? Na época de José, ele avisou para o faraó sobre aquele sonho, né? Que viriam, como o Senhor mostrou, 7 vacas gordas e 7 vacas magras, né? Que viria um tempo de fartura, né? Mas depois viria também um tempo de fome, de seca, né? Então Deus deu instruções também para José, para ele passar para o faraó, né? E ele seguiu as instruções e Deus deu livramento, né? Para todo aquele povo. E aconteceu o seguinte: quando eu tinha entre 16 e 17 anos, todos os anos durante a época de carnaval, eu e meus irmãos, a gente costumava ir para retiro espiritual na chácara, né, da igreja a qual a gente pertencia. E a gente ficava ali 4 dias buscando ao Senhor, entre louvores, orações, havia batismo com o Espírito Santo, muito estudo da palavra, era uma bênção. E antes da gente sair de casa, nós estávamos com as malas prontas, né? Estava minha mãe, eu e todos os meus irmãos em casa. Então eu sugeri, né? Eu falei, vamos fazer uma oração antes da gente sair, né? A gente ia ficar 4 dias fora, né? E eu e 2 irmãos, né? Um irmão e uma irmã, a gente iria, mas os outros iriam ficar. E naquela época, somente eu, o meu irmão Eliezer e a Elisa e a minha mãe servíamos ao Senhor, né? Os outros, eles não serviam ao Senhor. E eles concordaram. Ok, vamos sim, vamos orar. Aí nos reunimos ali na sala, né? E começamos a orar a Deus, né? E eu ali apresentando, né? Minha mãe, meus irmãos queriam ficar. Nós todos ali orando. E de repente o Senhor me deu uma visão. Eu vi um dos meus irmãos, o Esdras, né? Ele estava em cima de uma escada e ele estava na frente de um comércio, porque na época, né, e hoje ainda em dia ele trabalha com isso, né? Ele trabalha fazendo logotipos, né? E colocando o nome na fachada das lojas, né? O nome das lojas, ele trabalha com essas coisas. E eu via ele na frente de uma loja, em cima de uma escada, e em seguida eu vi o poste de energia elétrica na visão, e ele tomando um choque, né, de alta voltagem. E naquela hora eu fiquei tão impactada com aquela visão que eu parei de orar na hora. Às vezes tem visões que Deus me dá, revelações que eu fico tão impactada na hora que eu paro de orar. E eu parei de orar. E eu falei para eles, eu falei assim, gente, eu tive uma visão, algo muito sério. E eles, né, pararam de orar e perguntaram o que foi. E eu contei, né, eu falei, eu vi, né, o Esdras em cima de uma escada,
ele levando choque de alta voltagem. Aí, né, todos ficaram apreensivos, porque eles sabem que eu não brinco, né, com as coisas de Deus, desde que eu me converti aos 14 anos de idade. Eu levo a sério as coisas de Deus. E aí aconteceu que eu falei assim, vamos orar por ele, né, vamos orar. E ele aceitou, ele veio assim, né, ele sentou no sofá na nossa frente e nós ali fizemos uma oração. Mas depois disso, nós não fizemos mais nenhuma oração. Eu estava iniciando na presença de Deus, eu não tinha, assim, o conhecimento que eu tenho hoje. De quando Deus nos dá uma revelação, uma visão, ou quando Deus nos fala alguma coisa através de sonhos, que seja coisas boas ou que seja coisas ruins, Deus está avisando, né, que vai chegar uma bênção, nós devemos aguardar em oração. Se é uma coisa ruim, o Senhor, ele nos avisa para a gente batalhar em oração, para a gente repreender aquele mal. E às vezes a necessidade até mesmo da gente jejuar, fazer campanha também de jejum, não só de oração. Mas na época eu estava iniciando a minha vida, né, na presença de Deus, eu não tinha o discernimento, o entendimento que eu tenho hoje em dia. Então oramos, fomos para o retiro. Eu, meu irmão, minha irmã, eles ficaram. E o tempo foi passando. Passou 1 ano, passou 2 anos. E quando completou 2 anos, então, como de costume, pela manhã, né, eu costumava ajudar minha mãe no serviço da casa. E aí, de repente, o Espírito Santo falou para mim, entra no teu quarto, que eu quero falar contigo. Então eu fui, né, deixei o serviço que eu estava fazendo, fui até o meu quarto, entrei, e ali ajoelhei ao lado da minha cama, né, e comecei a orar. Mas eu estava tão ansiosa para terminar o serviço, que eu não esperei o Espírito Santo falar comigo. Então eu saí, sabe, levantei e fui, saí do quarto e continuei fazendo o serviço. Continuei fazendo o serviço, limpando a casa. E de repente ele falou outra vez comigo, entra no teu quarto, que eu quero falar contigo. Então eu fui, mais uma vez, entrei no meu quarto, e mais uma vez ali, dobrei os meus joelhos ao lado da minha cama, conversando com ele. Não tive paciência de esperar ele falar comigo. Levantei novamente, voltei à sala ali e continuei fazendo o serviço. Pela 3ª vez, o Espírito Santo falou comigo, vai e entra no teu quarto, que eu quero falar contigo. Aí pela 3ª vez eu entrei no quarto, fechei a porta, dobrei os meus joelhos e aguardei. Aí o Senhor falou comigo, lembra daquela visão que você teve há 2 anos atrás? Naquela hora eu fiquei impactada, eu assustei, porque eu me lembrei que o meu irmão, ele ainda não havia se reconciliado com Deus, ele estava longe do Senhor. Eu fiquei muito preocupada, eu comecei a orar, a clamar, falei, Senhor, tem misericórdia do meu irmão. Se o meu irmão morrer agora, Senhor, se ele partir, ele vai partir sem salvação, Senhor. E o Senhor falou para mim, aquieta o teu coração, o Senhor falou, o teu irmão, ele não morreu. O Senhor falou, eis que eu coloquei um anjo ali, ao lado dele, para socorrer ele. O teu irmão não morreu, aquieta o teu coração. O Senhor falou, se prepara, porque daqui a pouco vão bater palma no portão. E é o encarregado do teu irmão que vai chegar para dar a notícia do acidente. Te prepara, o Senhor falou para mim. Aí naquele momento eu pulei ali, levantei rápido e fui para a sala ali, comecei a fazer o serviço, e a minha mãe estava sentada perto da porta da sala. A porta da sala estava aberta, a porta da sala dava de frente com o portão. E eu, vez ou outra ali fazendo o serviço, eu passava os olhos, né, a porta aberta, olhava para o portão, olhava para minha mãe, e eu estava com meu coração muito apertado, preocupada, porque eu sabia que a minha mãe iria receber essa notícia triste.
e ela iria ficar muito triste, muito abatida, iria sofrer muito. Eu já estava começando a me preparar para poder dar um apoio para minha mãe. Quando de repente bateram palma no portão, e eu olhei e era o encarregado do meu irmão. E ele estava com um semblante bem sério. Então eu corri, né, na frente de todo mundo e fui até o portão. E ali eu cheguei até ele, cumprimentei, bom dia, tudo bem? E falei assim, do que se trata, né? Ou seja, você, né? Pois não. E ele falou assim, a sua mãe está? Eu falei, sim. Ele falou, então, chama ela pra mim, por favor. Aí eu falei, tá bom, eu vou chamar. E assim que eu entrei correndo para dentro de casa, eu estava muito aflita. E eu falei, mamãe, o chefe do Extras está ali no portão, ele quer conversar com a senhora. Aí ela falou, tá bom. E ela levantou calmamente e foi até o portão. Enquanto isso, eu corri para o quarto e fui orar, fui interceder por ela. Para que o Senhor fortalecesse, comecei a clamar, Senhor, fortalece minha mãe. Nesse momento difícil, Senhor, essa notícia que ela vai receber do meu irmão. E enquanto eu estava ali orando por ela, eu escutei os soluços dela no portão. Ela chorando desesperadamente. Aí eu levantei novamente, saí do quarto e fui até o portão, abracei ela, né? Aí o chefe, o encarregado do meu irmão falou, olha, seu irmão sofreu um acidente muito grave, ele estava na frente de uma loja montando umas talas de aço galvanizado, né? E a tala, ela se dobrou e ela encostou no fio do poste. E ele, aquela tala, né, a ponta da tala encostou na costela esquerda dele e ele começou a pegar fogo da cintura para baixo. Ele pegou fogo, né? Ele tá todo queimado e ele caiu, né, ali da escada, né? Graças a Deus que aquela tala se desgrudou da mão dele, né? Então ele caiu, ele era uns 3 metros de altura, ele caiu de barriga para baixo, e no que ele caiu, aquele fogo, né, apagou. O fogo apagou e ali ele falou, só que ali perto dele, naquela calçada, havia um médico conversando com uma pessoa, e aquele médico viu a hora que ele caiu da escada, e o médico deduziu o que tinha acontecido e foi lá. E o médico fez a massagem cardíaca e puxou a língua dele, né, para que ele não morresse sufocado, e deu a massagem cardíaca para que o coração dele voltasse a funcionar. Então, graças a Deus, né, ele sobreviveu ao acidente, graças a Deus. O chefe dele contando, ele está internado na ala de queimados, no hospital, na cidade onde ele estava trabalhando, né, que era próxima à cidade que a gente morava na época. E aí o meu irmão, ele ficou ali algum tempo internado na ala de queimados, foi transferido para a cidade onde a gente morava, e levou um tempo para ele se recuperar, porque na costela, do lado da costela dele, né, à esquerda, onde aquela tala de metal grudou na hora do choque que ele levou, ele teve queimaduras de 2º e 3º grau. Então eles tiveram que fazer enxerto, né? Tiveram que tirar aquela parte que estava queimada, né, danificada, e eles fizeram enxerto. Ele teve que tirar pele, né, do corpo dele para enxertar ali naquele lugar. Tanto é que ele tem uma cicatriz na costela esquerda até hoje. Mas graças a Deus que ele sobreviveu ao acidente, ele se recuperou bem. Graças a Deus que ele não ficou com nenhuma sequela, nenhuma. Então o que eu aprendo disso, o que eu aprendi com isso e venho trazer para vocês, que todas as vezes que Deus nos dá alguma visão, alguma revelação, algum sonho, nós devemos sempre orar. Nós nunca devemos, ser displicentes. Não, Deus está avisando, Deus está falando. Então nós devemos nos movimentar. Não devemos apenas falar, está repreendido, em nome de Jesus, e deixar para lá. Não. Nós temos que sempre guerrear. Quando Deus nos mostra alguma coisa, é porque Ele quer que a gente guerreie em oração.
E se precisar, o Senhor quer que a gente também faça campanhas de jejum. Que a gente repreenda aquele mal. Porque Jesus, ele nos disse em Lucas, no capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano nenhum. O Senhor nos deu poder, Ele nos deu autoridade para repreender os ventos. Quando Ele estava naquele barco, com aquela tempestade, Jesus estava dormindo, e os discípulos o acordaram: mestre, não se te dá que a gente pereça, que a gente morra? Vocês acham que aquele que criou o mar, que criou os ventos, ele iria morrer ali afogado, dormindo? Ou iria deixar que os discípulos morressem? E o que Jesus fez? Ele levantou, ele repreendeu os ventos. Se ele repreendeu, é porque havia algo maligno naquele vento contrário. Então ele repreendeu os ventos, e o que ele falou para os discípulos? Ele falou assim: por que sois tão tímidos? Porque sois tão tímidos. Então nós temos poder, autoridade para repreender sim os ventos, para repreender qualquer obra maligna que vier contra a nossa vida ou contra a nossa família, que tentar assolar o nosso lar. Os ventos, as tempestades, os problemas, nós temos sim poder e autoridade para repreender. E é isso que o Senhor espera de nós. Na época eu não tinha esse entendimento, mas hoje eu tenho. Sempre que o Senhor me dá alguma visão, revelação sobre qualquer ação maligna, eu me levanto na oração e no jejum e repreendo. Que vier contra a minha vida, contra a minha família, eu repreendo. E é isso que o Senhor espera de nós. Então eu venho contar esse testemunho para vocês, para que vocês saibam que Deus te deu poder e autoridade para repreender. Se naquela época eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje, com certeza eu teria continuado orando e jejuando e repreendendo aquele mal para que não viesse sobre a vida do meu irmão. Mas Deus sabe de todas as coisas. Hoje sim eu tenho esse entendimento. E eu louvo a Deus, agradeço a Deus por isso. Amém? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Que o Senhor abra a sua visão espiritual. E que Deus te dê sabedoria, discernimento. Amém, queridos? Que Deus os abençoe poderosamente e que o sangue de Jesus esteja sobre a vida e sobre toda a sua família. Um grande beijo. Fiquem com Deus.